Pois é, o Alexandre é muito novo, 22 anos, tem muito futebol aí pra render e tem capacidade gigantesca. Eu acho que esse assunto do Hulk não tem como a gente deixar passar e ficar prolongando muito, né? Ô, Thiago, Breno, gosta, que tipo de informação... Não, eu queria saber que tipo de informação que vocês têm que seria uma contraproposta do Atlético pro Hulk permanecer no Atlético somente em 2026. Pelo que eu entendi, a proposta do Fluminense tem 2 anos de contrato. Tem o ano de 2026 e o ano de 2027. E aí, o que o Atlético coloca na mesa para fazer o Hulk ficar e ficar tranquilo? Porque na minha concepção, o problema do Hulk tá mais associado ao Sampaoli. Não, e é justamente isso. O ponto é o seguinte, o Hulk vai perder um protagonismo com a permanência do Sampaoli. Ele perde esse protagonismo e isso é óbvio. Isso tá nítido desde a temporada passada, isso não é de agora. E aí, esse é o problema pro Hulk nesse momento. Porque, por ele permaneceria no Atlético independentemente de haver a proposta do Fluminense. Eu tô pra te dizer que o Hulk já recusou coisa muito melhor do que o Fluminense. Sim. Pra ficar no Atlético. E aí, nesse momento, o Hulk pensa o seguinte... eu vou ter oportunidade, como é que vai ser? Só que o que o Atlético ofereceu é justamente o que o Frossard já trouxe. O Frossard trouxe em primeira mão, eu consegui confirmar hoje com a pessoa do Atlético, o que o Atlético ofereceu ao Hulk. É a aposentadoria no clube, após a aposentadoria um percentual na SAF e a possibilidade de ter uma estátua, uma homenagem muito maior do que já existe hoje para o Hulk na Arena MRV. O Hulk se tornaria a maior figura do ponto de vista institucional do Atlético. O Atlético apontaria o Hulk como essa maior figura da história do clube. E aí não tô nem falando que o torcedor acha, ou o que eu acho, ou se eu concordo ou discordo. Tô dizendo como o Atlético trataria o Hulk. Sim. Isso é... Não, percentual na SAF. Percentual na SAF. Colocar uma estátua na Arena MRV. Cara, ninguém tem uma estátua na Arena MRV. O maior artilheiro da história do clube, que é o Reinaldo, não tem. Não, ninguém tem uma estátua em nada que o Atlético tem. Exatamente. O cara que defendeu um pênalti aos 49 do segundo tempo contra o Tijuana não tem. O cara que fez, que foi o grande nome, o grande protagonista daquela Libertadores, como camisa 10 do time, não tem. E o cara teria, o Hulk teria. Então, isso pra mim, institucionalmente, o Atlético dizer: você é o maior nome da história do clube. E aí, o Atlético faria tudo isso. Mas até dezembro de 2026. Mas até dezembro de 2026, sem dar um tempo maior de contrato a ele. Essa é a questão. E ele sendo um jogador que não teria o protagonismo que já teve em outras temporadas por causa do atual treinador, Breno. Existem várias situações que a gente pode levantar aqui. Primeiro, por que o atleta está debatendo agora com o Hulk uma questão, sendo que ele tem contrato até dezembro de 2026? Não, porque justamente porque o Fluminense está batendo na porta. Não é porque o Fluminense está batendo na porta, porque houve um desconforto do Hulk no final da temporada com o Sampaoli, quando o Sampaoli chamou ele para conversar e falou com ele que ele não seria mais protagonista e ele seria reserva do Atlético em alguns jogos, e ele foi. Assim, na semifinal da Sul-Americana e tudo mais. Isso incomodou o Hulk a ponto de eu ter perguntado para ele numa entrevista sobre a conversa. Ele falou: eu não quero falar sobre essa conversa agora para não atrapalhar o ambiente. Ou seja, ele estava realmente chateado. E aí, algumas coisas foram faladas dentro do clube que não caíram bem pro Hulk. Como se ele já fosse peça fora do baralho de 2026, sendo que ele tinha contrato até dezembro de 2026. Esse foi o começo do imbróglio. E o imbróglio todo se resume a Sampaoli, de não querer utilizar o Hulk. Aí sim, o Hulk, que não é bobo, ele vai procurar uma outra situação. Quando ele vai e é oferecido ao Fluminense, o Fluminense vem com uma proposta. O Thiago falou muito bem, a proposta do Fluminense financeiramente não é a melhor que ele já teve quando ele estava aqui no Atlético. Ele já teve outras, a gente sabe disso, inclusive de clube aqui do Brasil, né? E ele ao tempo todo negou porque ele não queria jogar em outro clube que não fosse o Atlético. Mas eu acho que essa situação, da maneira com que ele foi tratado ali no final, ele se sentiu desprestigiado pelo Atlético. Isso é uma coisa. E agora o atleta está tentando recuperar isso com ele. Não sei se há tempo hábil, até porque ele não colocou em momento algum que ele quer se aposentar no final do ano. Já foi, inclusive eu fiz uma entrevista com ele no meio do ano questionando quando ele ia se aposentar e falou que ainda não sabia. Então pode ser que ele queira 2 anos e o Atlético é só 1 ano. O atleta está planejando uma aposentadoria para ele, que ele não sabe se ele quer ter essa aposentadoria. Mas se chegar no final do ano e ter uma nova conversa? Pois é, mas aí essa questão. Será que ele se sente hoje à vontade no Atlético com o Sampaoli para ter essa conversa? Será que ele se sente à vontade de encerrar a carreira não como protagonista, mas como jogador de banco? E no Fluminense ele sabe que ele vai ser protagonista. Então eu acho que tudo passa muito mais pelo Sampaoli. Inclusive, eu acho que ele deveria ter estado presente na reunião ontem.
sabe? Porque eu acho que não é só os números que pesam pro Hulk ficar. É a questão do Sampaoli. E ele é o técnico do Atlético. Agora, o meu pesar já coloquei aqui várias vezes, vou colocar de novo. Eu acho que o Hulk devia encerrar a carreira no Atlético. Aí você imagina o seguinte, o Atlético perdeu um jogador do nível do Hulk por causa do Sampaoli. Aí o Sampaoli não faz uma campanha, daqui a 2 meses ele é demitido. Não, peraí. Isso é a minha grande preocupação. Eu acho que o Hulk é maior do que o Sampaoli. Me desculpe, é o Sampaoli. Mas ele é maior que o Sampaoli. Agora, peraí. Ele é maior que o Sampaoli. Desculpa, viu, Dedeco? Ele é maior que o Sampaoli na história do Atlético. Não, hoje, no organograma da hierarquia também, cara. Não, geral, mas eu acho que já fala de respeito da hierarquia. Na hierarquia, o Sampaoli é quem manda, pô. Sim, então ele deveria estar presente na reunião, já que o problema não é o protagonismo dele. Ele já falou pro Hulk o que ele pensa. Falou isso no ano passado. Você trouxe aqui agora que houve uma reunião entre Hulk e Sampaoli e que ele disse isso pro Hulk. Mas as coisas mudam, Thiago. Não mudou. Não, eu sei. Mudado, cara, mas eu acho que isso pode ser mudado, inclusive, com a participação do Atlético. Já passou pra diretoria o que ele, Sampaoli, pensa sobre o Hulk. Precisa realmente que o Sampaoli participe de uma reunião para que o Atlético ofereça ao Hulk um percentual da SAF. O Sampaoli não precisa saber disso, não. Aliás, nem a gente precisa saber disso. Quem tem que saber o percentual é o Hulk. Mas é um dos entraves. Gente, a presença do Sampaoli nessa reunião atrapalharia. Eu também acho que atrapalharia. O São Paulo ia falar, não, gente, eu mantenho o que eu disse. O Hulk no meu time, no meu sistema de jogo, Hulk não é titular e não é peraí. O São Paulo também não pode se adaptar ou pegar e falar assim, Hulk, você não foi meu titular porque você não estava bem fisicamente ou porque você não estava entendendo o que eu queria. Vamos entrar num acordo, porque um grande treinador também tem essa capacidade de pegar e fazer jogadores entrar no sistema. Então, qual que era o ponto que fazia o Hulk não render o tanto que estava rendendo antes? Para eles entrarem no denominador comum. Eu lembro que no primeiro instante do Hulk com o Cuca, também tiveram desavenças. Sim. Também tiveram problemas. Teve uma reunião, inclusive. Não, e o Cuca não estava conseguindo fazer o Hulk jogar. A função que o Hulk exercia, isso não foi até começar a funcionar, né? Foi na Libertadores que deu uma virada, jogo contra o América de Cali. Então, assim, as coisas funcionam desse jeito, entre treinador e jogador, pelo menos é o problema. Mas o Sampaoli não é esse cara, velho. O Sampaoli é o cara que tu pede assim, traz o Cueva, né? Traz o Cueva pro Santos. Aí o Santos vai lá, gasta 32 milhões de reais. Não quero mais. Traz o Léo Senna. Não quero mais. Assim, não me parece, Elton, não me parece que é uma questão que o Hulk possa trabalhar. Porque o São Paulo chegaria pro Hulk e falaria assim, Hulk, se você para jogar comigo teria que melhorar isso no seu desempenho, ou Hulk, você teria que fazer isso. Me parece ser uma questão de você não se enquadra no perfil de jogo que eu entendo. Então, assim, é um jogador que, vamos fazer um exercício contrário. Se o Hulk fosse de outra equipe, o Sampaoli pediria o Hulk no Atlético? Hoje? Jamais. Hoje não. Sabe o que corrobora pro que você disse, André? Ele faz isso com o Dudu. Ele sentou com o Dudu e falou, Dudu, exatamente. Se você melhorar nisso, você melhorar a finalização do drible, ou seja, ir até o fim dos seus dribles, se você chegar com mais frequência na linha de fundo, se você melhorar fisicamente, e isso tudo que eu tô falando é informação. Você deu isso, você fizer isso, você vai ser titular comigo. É uma questão do sistema de jogo dele, ele não abre mão. Agora, o Elton, Galante, Thiago e ouvintes, sabe o que me chama a atenção nessa história toda? Eu não vejo uma questão linear do Atlético em relação ao Hulk. Por que eu tô falando isso? Quando vira a temporada, a informação que circulou era de que o Atlético não iria se opor a uma saída do Hulk. O que se dizia dentro do Atlético? O Hulk sai se ele quiser. Se o Hulk chegar com proposta da MLS dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, o Atlético não vai se opor. O que isso passa, pelo menos pra mim? Que o Atlético não fazia questão, digamos assim. Se o Hulk quiser, ele sai, então a gente não faz questão. E aí, a coisa foi caminhando, me parecia também que não estava nos planos do Sampaoli, pelo menos para ser um jogador protagonista e titular. E nesse momento que chega a oferta do Fluminense, o Atlético institucionalmente faz uma reunião e oferece todo esse plano. Então, assim, o que o Atlético quer, sabe? O que mudou de o Hulk sair se ele quiser para vamos dar um plano super interessante? Eu acho que a comoção da torcida, a pressão externa da torcida, né, foi muito grande. Você imaginar, ainda mais depois que você perde um ídolo como o Arana já pro Fluminense, você perder e você reforçar um outro clube do Brasil, você vê o Hulk tem uma história gigante no Atlético, o torcedor imaginava ele aposentando no Atlético, poder fazer o que o Fábio, por exemplo, faz no Fluminense em relação
ao que foi com o Cruzeiro, Cara, o isso Fábio, acontecer o Fábio lá. teve o contrato renovado por mais 2 anos. Né? Vai jogar até os 47. Goleiro, né? Então, Goleiro é diferente. não, mas eu Não, falo a não, questão mas só da... estamos falando Cara, mas do até ídolo, pra do goleiro, tá? ídolo. 47 é muita 47, coisa. Aí já tá é muita batendo coisa. Agora, recorde. o André, dois. você falou uma coisa certa. Agora, imagina o seguinte, se na reunião o Hulk vira e fala assim pro Rafael Menin, ok, eu concordo com isso tudo, mas aí é o seguinte, com o São Paulo eu não jogo. E Tchau. aí? Já pensou? Não, E aí, como é que faz? peraí. Se ele... Não. Como é que faz o quê? Não. Jogador Não, escolhendo meu amigo. treinador, Não, eu tô onde falando o nós seguinte. estamos? Não. O último que fez Eu tô isso falando foi o no seguinte. O último que fez Eu isso tô foi no falando, eu Atlético. quero Do só, Mano. realmente criar uma Verdade. polêmica pra entender qual a visão de vocês. Porque se ele... Sabe por quê? Porque houve uma enquete que tá rodando aí e a maioria das pessoas, os torcedores, eu tenho acompanhado essas enquetes que estão sendo feitas, o torcedor tá sempre indo pro lado do Hulk e não do Sampaoli. Até porque existe essa preocupação que eu falei aqui. O São Paulo vai durar até quando? Será que ele não Paulo recebeu nenhum... 2027, Não, ele não recebeu nenhum reforço. Será um. que... Será que até o final do mês ele vai receber todos? Será que daqui a pouco ele não vai virar e falar assim, olha, não quero, reforços não vierem, eu quero. Então, é uma questão que eu pergunto aqui pra vocês. Se o Hulk coloca isso numa reunião, olha, ou ele ou eu, o que você pensa, André, se você Cara, fosse o no lugar problema da é que você diretoria do tá no Atlético? dia 5 de janeiro, como você mesmo disse. Dia 29 é o jogo do Atlético. Tem Atlético e Palmeiras na Arena MRV, válido pelo Brasileirão. Dia 25 tem um Cruzeiro. Domingo agora, já tem jogo de Mineiro. Ah, mas é time alternativo, mas é jogo do Campeonato jogo. Mineiro. É. Cara, você mudar de treinador e rever todo o seu planejamento agora É loucura, cara. Loucura. Deixa eu ler um superchat aqui, Pode, Thiagão. pode, claro, claro. É o seu xará, Thiago Silva, Silva, isso. vi. Sampaoli fez o mesmo com o Vitor. Derrubou o ídolo pra mostrar quem manda. Aí eu já não sei. A gente vai comentar esse comentário do Thiagão depois desse comercial da Mapa do Carro, porque eu tenho que falar da Mapa do Carro. Venda o seu carro em até 60 minutos. Isso mesmo, você vende seu carro em até 60 minutos. Mesmo que ele esteja financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta e o melhor, gente, o pagamento é feito à vista. Comodidade e segurança, cuidamos de toda a burocracia. Sabe a parte chata? Deixa que a Mapa do Carro vai resolver para você. Então anote o telefone aí, 31 99179 8000. Vou repetir, 31 99179 8000 ou acesse agora o nosso site mapadocarro.com. Vou repetir o telefone, tá? 31 99179 8000. Eu falei de Mapa do Carro. Ô, Breno, tem algum comentário para fazer aqui sobre o Thiagão, que colocou que o Sampaoli derrubou o Vitor, ou foi o próprio Vitor que derrubou o Vitor? Não, eu não acho que o São Paulo derrubou Não, o Vitor, cara, não. mas Eu acho que ele já vinha com desgaste há Não, muito peraí. dentro do Atlético. Mas isso é a linguagem do boleiro do Thiago aí, né, cara? Quando ele fala o São Paulo derrubar o Vitor, é que o São Paulo é quem define a saída do Vitor. Quando ele pede a contratação do Everson, e aí o Atlético já tinha contratado antes da chegada do São Paulo, o próprio Rafael. Ah, não, ele tá falando da época do goleiro? Eu tô achando que ele tá goleiro, falando como 2020. diretor. Não, do goleiro ele foi também. Então, foi ele, não seria São Paulo, utilizado. quem decidiu Mas que o Vitor já não sairia. estava dando conta, ele tinha uma lesão que tinha virado crônica, que ele Desde sentia... 2016, né? Então, tinha virado crônica, não foi... Foi jogando um amistoso. Foi jogando amistoso, não, foi um jogo festivo. Jogo festivo. Isso. Não, aí. a questão é que, inclusive, Mas eu acho que nessa história quando ele toda... fala isso, é assim, foi o São Paulo o responsável por decretar o fim da carreira do Vitor. Não acho que tenha sido num tom de, tipo, ele derrubou na maldade, Não, na não, saudade, não. Foi quem chegou para decidir, mas você vai lembrar disso. Quem saiu nesse prejuízo todo foi o Rafael. Porque o Rafael foi apresentado para o Atlético uma semana antes e ele foi prometido a ele um plano de carreira no Atlético que ele seria titular no Atlético. E aí uma semana depois chega outro treinador Ele é e o expulso São Paulo contra chega o Santos. e o São Paulo chega Rafael. e pede o Everson. É isso. E aí, o primeiro pedido dele, o Everson, ali por quê? Porque jogava com os pés, Com os pés. e o Rafael e o Vitor não tinham essa situação. E era atleta dele no Santos, né? Tinha sido. Isso. Exatamente. Mas só Vamos voltando lá. sobre o Hulk, cara, assim, eu entendo o torcedor atleticano. Inclusive, pedi pro pessoal deixar o like aqui no nosso E Instagram. compartilhar também Já nos tinha grupos do mais WhatsApp de, aí, gente. já Compartilha tinha o mais de programa aí. 500 likes. Vamos chegar aos 1000 likes aí, pessoal. Vai ser muito importante Dá uma moral pra gente. Ó, já chegou a 607, então vai descendo o dedo aí no botão do like, que é importante demais pra gente. O torcedor precisa desapegar, né? Eu entendo o carinho pelo Hulk. E, cara, assim, eu sou um cara muito emotivo, tá? Eu mesmo tava lendo a despedida do Arana no Atlético, e vendo, falei, pô, que bonito, que legal, que bacana. O cara gosta mesmo. Ô, Thiago, já que gostava você mesmo falou do Atlético. Arana, comente aí essa saída do Arana e eu achei um valor muito baixo pelo Arana, 4 milhões de dólares, 22 milhões de reais, eu, Elton, vendo o que rola no mercado.
Como que você viu essa saída do Arana? Eu precisava te ouvir em 2 temas, do Guilherme Arana e do Júnior Santos. Você pode dividir do jeito que você quiser. Só matando do Hulk, então assim, eu acho que o torcedor tem que desapegar, pra mim é um momento de pensar na saída de fato. Se o Hulk não quiser ficar, que ele vá e seja feliz em outro clube.